Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui que fala é o Eduardo. E hoje o capítulo proposto para a leitura do dia é Marcos 4. Vou ler este capítulo hoje na Bíblia de Estudo Arqueológica. Marcos 4, aqui nesta Bíblia, começa com o título A Parábola do Semeador, versículo 1. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam! O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A candeia. Versículo 21. Ele lhes disse: Quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão, cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A parábola do grão de mostarda. Novamente ele disse: Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado.
Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a leitura de Marcos, capítulo 4, quarto capítulo do Evangelho de São Marcos. Separei aqui alguns comentários acerca deste capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo de Genebra. Aqui faz referência aos versículos 1 ao 34, as parábolas do reino. Marcos passa a registrar uma série de parábolas que Jesus ensinou às margens do mar da Galileia. Essas parábolas explicam que o reino de Deus não virá de maneira abrupta, como geralmente esperavam os judeus. Pelo contrário, é um reino que cresce devagar por meio da expansão do Evangelho. Aqui, com relação aos versículos 14 ao 20, diz que a dificuldade da parábola não precisa estar no ensinamento moral, que na verdade era bastante claro, a respeito da dureza do coração humano. A dificuldade ou mistério estava no fato de que o anúncio do estágio final do reino de Deus era como uma semente frágil e que o Filho do Homem, aquele que exerce toda a autoridade sobre a terra, era Jesus, um semeador humilde. Naquele momento, a vinda do reino e do seu rei estava marcada pela ambiguidade. Os de fora não tinham um coração receptivo, enquanto os que seguiam a Jesus até o final iriam produzir muitos frutos. Para aqueles que têm ouvidos para ouvir, a parábola revela um grande segredo sobre a história da redenção. Outro comentário aqui na Bíblia de Estudo Andrews diz que as parábolas, nos tempos bíblicos, incluíam mais do que histórias terrenas com significado celestial. Jesus contava tais histórias com frequência. Contudo, em muitas ocasiões, as parábolas eram simples declarações comparativas, introduzidas com a expressão é como, ou a palavra como. Já em outros casos, a parábola é um pronunciamento que faz uma comparação e ensina uma lição, como no caso da resposta de Jesus à acusação sobre Beelzebu, no capítulo 3, versículo 23. E o último comentário aqui da Bíblia de Estudo, Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, diz que sobre o versículo 11, que aqui diz, A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O comentário diz: Há um duplo conhecimento de Deus, um geral e um particular. O conhecimento geral todos os homens têm, a saber que Deus existe, que criou os céus e a terra, que é justo, que pune os ímpios, etc. Mas o que Deus pensa de nós, o que Ele nos quer dar e o que quer fazer conosco para nos livrar dos pecados e da morte e nos salvar, que é o particular e verdadeiro conhecimento de Deus, os homens não chegaram a conhecer. É o mesmo que acontece quando conheço alguém de vista, mas não o conheço realmente, porque não sei qual é o seu propósito. Assim, os homens, por natureza, sabem que existe um Deus, mas ignoram o que Ele quer e o que não quer. Leitura de Marcos, capítulo 4, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.